Olá, pessoal. Nesse segundo vídeo, eu trago alguns exemplos de funções para a gente discutir e algumas características, as principais funções que a gente chama de funções elementares. Então, a primeira função que a gente vai estudar é a função afim, ou também chamada função de primeiro grau. Eu vou colocar aqui a ideia, né? Função afim ou função de primeiro grau. Na verdade, é uma função bem simples. Ela é sempre formada de uma variável x, que é a nossa variável independente, e vai ter uma variável y, que é o nosso f de x, que é a nossa variável dependente, e ela sempre tem essa carinha. A lei de formação dela sempre vai ter essa estrutura. Lembrando que esse A sempre deve ser, pode ser qualquer valor, com exceção de zero, porque se A for igual a zero, o x ele some da função e aí fica apenas uma função constante. Já o B pode assumir qualquer valor, inclusive o valor zero. A gente vai ver que esse valor B ele tem uma função aqui na função de primeiro grau, ele tem um papel a desempenhar na função de primeiro grau, e dependendo do valor dele, a gente pode localizar esse ponto no gráfico, ponto B. Um fato interessante para a gente lembrar é que nessa estrutura existem dois coeficientes. Um deles é chamado de coeficiente linear, que é muito importante. A gente vai ver esse coeficiente angular mais à frente, quando a gente estiver estudando derivadas. A derivada vem a partir da ideia de tangente, da reta tangente e do coeficiente angular da reta tangente. Então, assim, ele é um conceito bem importante para a gente lá no futuro. Então, o coeficiente angular nada mais é do que o valor A da nossa estrutura aqui anterior. Então, ele é o A da nossa conta. Então, esse é o nosso coeficiente angular. Existem algumas maneiras de calcular o coeficiente angular. Ele está relacionado com a inclinação da reta. Então, o ângulo de inclinação da reta, ou também chamado de declividade. E eu tenho maneiras de calcular esse coeficiente angular. Uma delas é por meio de alguns pontos que eu possa ter dessa reta, e outro seria por meio do ângulo mesmo de inclinação da reta. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma reta qualquer. Aí, eu tenho valores dessa reta aqui no gráfico. Um x1, um x2 e os y's correspondentes a esses pontos. Então, o que acontece, gente? A gente pode calcular a inclinação da reta tangente por meio de... Se eu prolongar aqui esses pontilhadinhos aqui, eu formo um triângulo, certo? Esse triângulozinho tem um determinado ângulo, que é o mesmo ângulo da reta. Então, por semelhança, é o mesmo ângulo que tá aqui. É o ângulo que tá, o ângulo verdezinho lá, é o mesmo ângulo de baixo da reta. Então, assim, eu marquei lá em cima apenas para poder usar aquele triângulo que a gente tem. Então, esse triângulozinho formado, eu vou destacar ele aqui. Por esse lado e por esse lado aqui que seria a diferença dos valores aqui de x com as diferenças dos valores de y. Então, beleza. Como que eu calculo esse ângulo, né? No caso, a tangente desse ângulo. Então, a função do coeficiente angular, no caso, o coeficiente angular ele é definido da seguinte maneira. O coeficiente angular é a tangente do ângulo. Então, a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo do x, ele é o coeficiente angular. Então,
Basicamente, o coeficiente angular é isso. Tá, então eu posso, se eu tiver o ângulo, basta apenas que eu calcule a tangente, certo? Agora, digamos que eu não conheça quem é o ângulo não foi dado na reta, eu conheço apenas alguns pontos deles, o ponto x1, x2 e os correspondente imagem desses pontos. Como que eu faço para calcular esse A? Então, assim, existe uma maneira que é usando o conceito de tangente. A tangente, quem que é? Tangente de um ângulo. É o cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente. Então, aqui o cateto oposto pelo cateto adjacente. Substituindo, gente, os valores que a gente pode ter aqui, seria o cateto oposto. O cateto oposto seria esse lado que tá de frente para o ângulo, tá? Então, esse cateto oposto, a gente pode dizer que é a diferença do x2 com o x1, ou a variação do x2 com o x1, então seria a variação de y. E o cateto adjacente, que é aquele que ajuda a compor o ângulo, que é esse daqui, né, que sustenta o ângulo, vamos dizer que ele está sustentando o ângulo em cima dele, né, ele é a diferença aqui dos valores de x, então a gente pode chamar de variação de x. Então, a gente vai substituir essa ideia. Então, o cateto oposto seria a variação de y e o cateto adjacente seria a variação de x. Lá para frente no cálculo também a gente vai usar a ideia de derivadas para calcular a variação, e vem dessa ideia aqui também do coeficiente angular, devido a essa variação de y e variação de x. Talvez vocês já estejam vendo alguma coisa em física a respeito disso, tal como velocidade, o conceito de velocidade instantânea. Pode ser que vocês tenham, ou até mesmo de aceleração, vocês talvez estejam vendo alguma coisa a respeito disso, sobre essas variações, né? Então, esse delta y, delta x, a gente vai escrever ele, a gente pode escrever ele como sendo o que eles realmente significam, que seria x2, y2 menos y1, que seria a diferença, né? O maior menos inicial, maior menos o final menos inicial, né? Então, assim, qualquer uma dessas maneiras é uma forma de calcular o A, né? Deixa eu escrever aqui. Então, o A, quem que vai ser? Posso escrever tanto dessa forma como dessa forma. É mais comum a gente escrever dessa maneira aqui. Na física, é mais comum escrever assim. Na matemática, a gente usa mais essa ideia porque no final das contas a gente usa essa estrutura na hora que a gente tem os pontos, né? Então, assim, para continha, é melhor a gente já deixar nesse formato. Agora, se a gente estiver escrevendo, aí tanto faz, né? Essa maneira mais reduzida de escrever, mas todas elas significam a mesma coisa, tá? Então, eu tenho duas maneiras de calcular esse coeficiente angular. Então, a primeira delas, se eu tiver o ângulo, eu calculo a tangente do ângulo. Se o ângulo dado só for indicado, mas não diz quem ele é, aí eu posso usar pontos para calcular esse coeficiente angular, certo? Então, beleza. Então, fora o coeficiente angular que a gente tem na função afim, a gente tem esse valor b, certo? Então, tem o coeficiente angular e a gente tem esse valor de b, que a gente chama de coeficiente linear, tá? Seria o coeficiente linear da função. O coeficiente linear, ele desempenha um papel, então, o coeficiente linear, no caso, é o valor que a gente associa ao b. Então, é o termo independente b que aparece na função. Esse valor, ele está relacionado com o ponto que intercepta o eixo do y quando a gente constrói o gráfico da função de primeiro grau. Então, assim, se eu tiver um gráfico de uma reta qualquer,
aqui tá o meu eixo Y e aqui tá o meu eixo X. Todo ponto que cruza aqui, ó, o eixo do X, a gente chama de raiz. E todo ponto que cruza na intercepta, no caso, o eixo Y, a gente chama, no caso da função de primeiro grau, a gente chama de coeficiente linear. Então, esse é o meu ponto B. Então, esse ponto B está relacionado por onde a reta passa no eixo do Y, tá? Então, é um ponto que a gente já tem na hora de construir o gráfico. Digamos que o gráfico, o B vale 5. Na hora que eu construir o gráfico, eu sei que tem um ponto passando lá no eixo do Y pelo número 5, tá? Então, a gente não precisa fazer conta, não precisa fazer nada, é só saber onde localizar ele no gráfico, certo? Com relação às raízes da função de primeiro grau, ela tem uma única raiz e é quando o x, no caso, assume o valor zero. Então, toda vez que eu estiver tratando de raízes independente, se eu tiver numa função de primeiro grau, qualquer tipo de função, é quando eu quero saber quem é o f, qual o valor de x, no caso, quando a função é igual a zero. Então, se a função zerar, quando a função zera, quem é o x? Então, quem é o x nesse ponto? Quando o y é zero. Então, o y é zero e o x vale quanto? Então, é essa a ideia que a gente vai utilizar para calcular. A gente vai pegar a função e vai comparar ela com zero para achar a raiz da função, certo? As retas sempre têm apenas uma raiz, tá? Então, elas sempre terão uma raiz. Um exemplo disso, vamos pegar aqui uma função f de x igual a 3x menos 9, por exemplo. A gente vai calcular como a raiz dela. A gente vai pegar o 3x menos 9 e comparar com zero. E aí, resolve normalmente. 3x é igual a 9 positivo, porque ele era negativo. Aqui tá multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. Então, x vale 3. Então, significa que a minha raiz é 3. Beleza. Então, se eu tenho minha raiz e eu sei quem é o coeficiente linear, eu já consigo fazer um gráfico sem precisar fazer tabela. Então, a gente vai discutir daqui um pouco as formas de fazer um gráfico. Uma delas seria isso. Seria ter no caso, um valor para x e um valor para y em cima dos eixos. Então, no eixo aqui, ó, a gente vai usar a ideia do coeficiente linear. O coeficiente linear é menos 9. Tem que deixar um pouquinho maiorzinho aqui, né? Então, o coeficiente linear, ele é menos 9. Então, a gente vai marcar o ponto aqui, ó. Aqui, gente, é só um esboço, tá? Então, não vai ficar coisa mais linda do mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse aqui é o menos 9. Então, a gente sabe pelo coeficiente linear, que a função vai passar por esse ponto. Como a gente achou a raiz vale 3. Então, ó, 1, 2, 3. Esse valor é o valor de 3. A gente sabe que a função vai passar por esse ponto também. Então, eu tenho 2 pontos. Tendo 2 pontos, a gente consegue fazer o gráfico de uma função, certo? De primeiro grau. Então, aí a gente tem a reta. Então, essa é a primeira maneira de construir a reta. Tendo o coeficiente linear e tendo a raiz da função. Ok? Então, eixo x, eixo y. Outras duas maneiras de encontrar o gráfico da função seria tendo um valor do coeficiente, um ponto, né, qualquer, ou até mesmo a raiz, e ter a inclinação da reta. Também é uma maneira de conseguir encontrar. Então, vamos lá, né? Então, tendo a inclinação da reta.
Então, assim, gente, vou pegar um exemplo aqui pra gente fazer. No caso da inclinação da reta, seria o ângulo que ela tem com o eixo do x. Então, vamos pegar aqui uma função. F de x, deixa eu pegar uma caneta preta. F de x, ela é uma função ax mais b, tal que ela tem uma inclinação de 30 graus e o coeficiente linear dela vale 2. Então, assim, o que eu tenho de informação da função? Então, se eu fosse reescrever essa função aqui, eu tenho que o A eu não conheço, mas eu posso obter a partir desse 30. E eu sei que o coeficiente linear vale B. Então, minha inclinação da reta seria tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, gente, se vocês não lembram, a gente pode... vocês podem procurar naquelas tabelas de ângulos notáveis. Ele vale raiz de 3 sobre 3. Então, quem que seria minha função? Minha função seria raiz de 3 sobre 3, x mais 2. Então, seria essa minha função. Então, assim, se eu quisesse, digamos que eu não queria, o objetivo não era a gente achar quem é a função. Aqui eu achei quem é a função, mas digamos que o objetivo era saber como que é a carinha de uma reta, onde que a inclinação vale 30 e o coeficiente linear vale 2. Então, assim, não pede a inclinação da reta, não pede não pede a equação da reta, pede apenas o gráfico, dadas essas duas informações. Então, assim, a gente pode até achar quem é a carinha da função, mas não tem necessidade. Então, o que a gente vai fazer com esse gráfico? A gente vai marcar o que a gente tem. Então, a gente tem que o coeficiente linear vale 2. Então, a reta vai passar por esse ponto. E também, a gente sabe que a inclinação da reta vale 30 graus. Então, quando a gente tiver uma reta aqui desenhada passando por esse ponto, ele vai ter uma inclinação de 30 graus. Se eu tiver um transferidor, beleza, aqui eu tô sem transferidor, gente. Então, eu vou marcar assim mais ou menos de olho quanto que seria 30 graus, tá? Deixa eu só pegar um lápis para vocês terem uma ideia de como que a gente faz isso, né? A gente geralmente usa a origem ali do sistema cartesiano como base. Então, aqui é a minha origem. Então, bem certinho no meio é 45 graus. Se eu dividir aqui em 3 partes, o gráfico, eu vou ter 30, 60, 90 graus, tá? Então, seria mais ou menos essa inclinação aqui, ó, de 30 graus. Então, desloca para passar por cima do ponto 2. E a gente tem a nossa reta com a inclinação de 30 graus. Lembrando que isso aqui é um esboço, gente, não é um gráfico perfeito, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia. Então, isso é uma segunda forma de calcular, de esboçar o gráfico, tendo quem é o ângulo e sabendo também quem é o coeficiente linear. Terceira forma de calcular, de desenhar o gráfico de uma função de primeiro grau é fazendo uma tabela, que é como a gente fez nos exemplos anteriores, né? Então, se eu tenho uma função f de x igual a x mais 1, a gente faz uma tabelinha. Sempre na tabela a gente vai escolher valores para x, pode ser os valores que vocês quiserem, e os valores para y. É claro que é ideal que fique de uma forma que fique fácil de representar o gráfico. Então, posso escolher o valor que eu quero. Então, eu vou escolher 100, 102, 105. Aí, você vai ter que fazer um gráfico onde apareça essa região do 100, 102, 103, 105, certo? Então, assim, tem que ter um pouco de bom senso na hora de escolher esses pontos, né? Então, no caso, se for 0, resultado da conta fica 0 mais 1, 0. Se for 1, 1 mais 1, dá 2.
Se for 2, 2 mais 1 dá 3. Se for 3, 3 mais 1 dá 4. Então, marcando esses pontos no gráfico, a gente vai ter, ó, 0 e 0, então vai passar pelo 0 e 0, não, gente, aqui 0 mais 1 é 1. Não sei por que eu coloquei 0 lá. A gente vai ter o gráfico da função passando pelo ponto 0 para x, 1 para y, que corresponde ali ao nosso coeficiente linear. Quando x for 1, a função vai valer 2. Quando x for 2, a função vai valer 3. E quando x for 3, a função vai valer 4. Então, essa seria a nossa função f de x. Então, essas são as 3 maneiras. Então, recapitulando, né, quais são as 3 maneiras. Primeira delas, tendo a raiz e o coeficiente linear da função. Coeficiente linear e a raiz da função. Segunda maneira, tendo um ângulo de inclinação e o coeficiente linear. E a terceira maneira, fazendo uma tabela. Essa é a maneira mais comum que a gente usa. Mas, assim, a mais simples, digamos assim, seria a da raiz da função. Principalmente se já precisar da raiz, calcular a raiz por algum outro motivo, né? Então, dando continuidade, a gente pode analisar o crescimento dessas funções. Vejam que todas as funções que eu desenhei aqui são funções crescentes. O que significa função crescente? São funções que o x aqui é positivo. Então, essa é uma característica da função crescente. O coeficiente aqui, ó, é positivo. A função, ela é crescente. A ideia de crescente é, por exemplo, eu pego aqui o x0. x0 tem resultado menos 9. Eu aumento o valor de x0, então de 0 foi para 3. O resultado, ele cresce também. Então, ó, eu aumento o x, o resultado y tem que ter aumento, senão ela é decrescente. Então, se o x é 0, era menos 9. O x cresceu para 3, a função também cresceu de menos 9 para 0. Então, ela é uma função crescente. Se eu tiver uma reta nesse sentido aqui, ó, aí é uma função decrescente, tá? Então, se a reta estiver nesse ângulo, seria uma reta decrescente. Por quê, ó? Vamos fazer aqui um gráfico. Digamos que aqui vale 3 e aqui vale 2. Então, olha, quando x é 0, valia 3 o y. O x cresceu para 2 e o y diminuiu de 3, foi para 0. Então, seria essa a ideia da função decrescente. Com relação ao gráfico da função de segundo grau, que é uma função quadrática, também conhecida como função de segundo grau, a gente sabe que ela não é uma parábola, é uma função parabólica, não é uma reta, é uma função parabólica. E aí, há algumas coisas interessantes para a gente investigar. Então, assim, o formato de uma equação de segundo grau, de uma função de segundo grau, é que ela vai ter um termo quadrático, pode ter um termo com x e um termo independente c. Então, isso daqui, ela tá a função na forma completa, tá? Então, se eu só tiver ax quadrado, ela seria uma função na forma incompleta, mas existe, na verdade, não dá para dizer o que é mais comum aparecer, na verdade, aparece um pouco de cada coisa, né? Então, assim, o interessante de estudar as funções completas é que daí a gente consegue analisar como que calcula algumas das variáveis, que na incompleta fica mais fácil, igual na incompleta é mais fácil de achar raiz, é mais fácil de encontrar vértice e outras coisas, né? Na função, assim, da forma que ela tá, a gente consegue
ver como faz, né? É um pouquinho mais longo de calcular as coisas, mas a gente consegue achar também esses outros valores por meio de, ou, por exemplo, as raízes. As raízes a gente pode calcular por meio ou de soma e produto, ou então, que daí a gente usa estimativa, na verdade, ou a gente pode calcular as raízes por meio da própria fórmula de Bhaskara, ou completando o quadrado, também é uma opção de cálculo de raízes. A gente vai ver a ideia de calcular por meio de fórmula de Bhaskara, certo? Então, que é a forma mais comum. Então, primeira coisa, na fórmula de Bhaskara aparece um delta. Esse delta é um número que a gente associa à função de segundo grau. Então, sempre vai existir um número associado à função de segundo grau. E esse número é chamado de discriminante, tá? Então, o discriminante da função é dado por essa fórmula aqui. Discriminante. Então, ouviu a palavra discriminante, é o que vocês conhecem por delta. E esse B seria o coeficiente do x, o A o coeficiente x quadrado e o C o termo independente da função de segundo grau. Na fórmula de Bhaskara, a gente vai ter que as raízes da função vai ser o menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Se vocês quiserem usar para calcular a raiz a forma completa, que a gente aqui está separado, então a gente faz como se as raízes fossem calculadas em 2 passos. Primeiro calcula o delta e depois calcula a raiz. Mas tem gente que prefere usar uma forma completa, que daí usa uma fórmula só. Aí é isso aqui, ó, mais ou menos é como se colocasse essa equação aqui dentro. Então, é a mesma coisa. Então, essas duas maneiras são equivalentes, certo? Vantagens de usar dessa forma, eu acho assim mais rápido de sair. Mas a vantagem de usar dessa maneira aqui é que, por exemplo, se a raiz já não existir, eu não preciso nem passar para o passo 2, eu paro nessa conta aqui, certo? Então, beleza, gente. O que é a ideia das raízes, né? As raízes de uma função de segundo grau, então, está associada a esse discriminante. E também a gente vai analisar no gráfico como essas raízes podem ser representadas, tá? Então, assim, se o discriminante for positivo, eu vou ter duas raízes. Se o discriminante for igual a zero, eu vou ter apenas uma raiz. Ou então, às vezes, chamado de raiz dupla, ou duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, ou seja, negativo, eu não tenho raiz. Não tenho raiz aqui, algebricamente, a gente pode explicar isso, porque eu colocaria esse valor negativo dentro de uma raiz quadrada. E não está definido raiz quadrada negativa para os números reais. Então, em valores reais, a gente não teria raiz da função, tá? Então, geometricamente, o que essas raízes representam? Então, esse primeiro caso aqui, a gente vai ter uma parábola que terá duas raízes. Nesse outro caso aqui, a gente vai ter uma parábola que tangencia o eixo do x. Tangencia, ele só encosta num único ponto. Ele encosta ali a função no eixo do x. E, um terceiro caso aqui, que é quando não tem raiz, aí eu tenho a seguinte situação, eu tenho que a minha parábola não encosta, não passa em momento nenhum pelo eixo do x. Então, essas são as três situações que eu tenho e está relacionado com esse discriminante. Então, discriminante positivo, duas raízes, discriminante igual a zero, o único ponto de tangência, então, a minha raiz assume um único valor. E quando ele é menor que zero,
ou a minha parábola não encosta no eixo do x. Então, aqui eu coloquei exemplos de parábolas todas com concavidade voltada para cima. Essa concavidade para cima está associada ao valor do A. Então, assim, se o A for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo, tá? Então, existem essas duas situações, certo? Então, a princípio, seria isso com relação ao discriminante e as raízes da função de segundo grau. Então, as raízes são calculadas por meio dessas duas fórmulas ou direto por meio dessa maior. E o número de raízes está relacionado ao valor do discriminante. Então, assim, para calcular o gráfico de uma função de segundo grau, para esboçar o gráfico de uma função de segundo grau, eu vou precisar de duas raízes. Então, o jeito mais simples é conseguir determinar as duas raízes, o vértice e o elemento C. Ele desempenha, esse elemento C aqui da função, ele desempenha o papel anterior que a gente tinha dado lá para o B na função de primeiro grau. Então, ele intercepta o gráfico no ponto C. No ponto C, né? No ponto Y igual a C. Então, assim, onde ele vai passar, o gráfico vai passar pelo eixo do Y, ele vai passar lá no valor do C, certo? Então, a gente vai fazer um exemplo de função de segundo grau e para calcular esse gráfico. Então, assim, a ideia, se eu tiver as duas raízes, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui. Se eu tiver as duas raízes, a gente vai usar as duas raízes, o vértice, que está bem na metade, no eixo de simetria da parábola, um ponto antes e um ponto depois, para a gente ter uma ideia de como se comporta a parábola como um todo, tá? Então, a gente vai ter uma parte antes da raiz, uma parte após a raiz, até fazer o vértice. Chega a outra parte da raiz e mais uma após a raiz. Então, assim, se eu tiver a raiz, beleza. Eu vou ter um ponto de raiz, o vértice e os prolongamentos. Se eu tiver uma raiz só, então essa raiz, se eu tiver uma única raiz, essa raiz, ela corresponde também ao vértice. Então, a raiz é o mesmo ponto de vértice. Aí, eu vou ter que fazer a mesma ideia, só que agora eu vou ter que pegar, como eu só tenho uma raiz, eu vou ter que pegar 2 pontos antes e 2 pontos depois para a gente fazer a conta. E se eu não tiver nenhuma raiz, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma fórmula para calcular o vértice. Então, esse aqui é o ponto de vértice. Essa fórmula a gente consegue determinar o x e o y do vértice. E a gente vai usar daí a mesma ideia, 2 pontos antes e 2 pontos depois para a gente conseguir esboçar o comportamento da curva, certo? Então, primeiro exemplo, né? Deixa eu pensar. X² menos 4x mais 3. Então, digamos que a gente tem essa equação. Nessa equação, a gente pode determinar quem é as raízes. Então, primeiro, a gente vai calcular o delta para a gente ver quantas raízes a gente tem, né? Então, substituindo no lugar do B, então a gente vai determinar quem que é A, quem que é B, quem que é C na nossa equação. Quando não aparece nada aqui na frente do X, significa que existe um 1
multiplicando o valor de x. Então, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 3. Então, substituindo esses caras na fórmula do discriminante, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 3, que é o C. Então, delta vai ser 16, menos 12. Delta vai ser 4. Então, delta, ele é positivo. Como ele é um número positivo, significa que eu vou ter duas raízes. Então, calculando as raízes. Então, x, vou colocar a fórmula aqui para a gente relembrar. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, x vai ser, menos b vai ser menos 4, mais ou menos raiz de 4, sobre 2 vezes 1. Esse menos com menos faz regra de sinal, então vai ficar 4, mais ou menos raiz de 4, que é 2, sobre 2. Aí, eu vou ter dois valores, x1 e um x2. O x1, eu vou assumir o sinal como mais, e o x2 eu vou assumir o valor como menos. Então, vai ficar 4 mais 2 vai dar 6, por 2, que é 3. 4 menos 2 é 2, 2 por 2 é 1. Então, esses valores 3 e 1 são os valores das raízes da equação. Certo, beleza, até aí tudo bem. Aí, eu preciso descobrir quem é o vértice. Existem duas maneiras de calcular o vértice da função. Então, guardar essa informação aqui para a gente usar depois na hora de construir o gráfico. O vértice da função, a gente pode usar a ideia, de simetria mesmo, que o vértice, ele é o eixo de simetria. Então, as raízes estão à mesma distância desse eixo de simetria. Então, para calcular a raiz, para calcular o x do vértice, a gente pode apenas somar, tirar a média, somar as duas e dividir por 2. As duas raízes e dividir por 2. Então, essa é uma maneira. O problema dessa maneira aqui é porque eu só consigo achar o vértice se eu tiver raiz. Se eu não tiver raiz, significa, ou se eu tiver uma única raiz, fica fácil, porque daí a própria raiz que aparecer corresponde ao vértice. Mas se eu não tiver nenhuma raiz, eu não consigo calcular por meio dessa forma. Então, assim, existe uma outra maneira, que é usando esses dados aqui que a gente tem. O x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2a. Isso sai da fórmula de Bhaskara, tá, gente? Então, quem tiver curiosidade, quiser pesquisar a respeito, eu acho que eu deduzi com vocês na sala de aula, não tô lembrada. Mas ele sai da fórmula de Bhaskara. E, para calcular o y do vértice, a gente também tem uma fórmula, que seria parecida com essa, que é menos delta sobre 4a. Então, aí a gente consegue encontrar o par ordenado que representa o ponto do vértice. Detalhe, existe uma outra maneira de calcular o y do vértice, que é, tendo o valor do x do v, a gente vai lá na função e calcula a imagem do x do v. Então, a gente substitui lá, digamos que o x do v deu 5. A gente vai lá na função e substitui 5 no lugar do x e calcula. O resultado dessa conta seria o y do vértice, tá? Então, isso aqui é uma outra maneira de calcular. Às vezes, gente, se eu tiver as raízes, é mais rápido fazer desse jeito. Mas também não demora também usar a fórmula. A dificuldade da fórmula, na verdade, está em lembrar qual é a fórmula. É mais fácil lembrar que o x do vértice é a média e que eu consigo calcular a imagem desse x do vértice obtendo o y do vértice do que lembrar da fórmula. Mas, em termos de conta, eu acho que os dois levam o mesmo tempo para calcular, tá?
No exemplo que eu resolvi, né, o material instrucional, eu acho que eu resolvi por esse método aqui, se eu não estou enganada, tá? Então, a gente vai dar continuidade à construção do gráfico, né? Então, ó, lembrando que a raiz é 3 e 1. Então, automaticamente, a gente já consegue ver que o valor do xv é 2, né? Vamos calcular, então, o x do vértice por meio da fórmula, tá? Então, escrevi a fórmula aqui de volta. E a gente vai fazer essas operações. Então, o x do vértice, a gente sabe lá da nossa conta anterior que o b vale menos 4. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 1, que é o a. Então, fazendo a regra de sinal, 4 por 2, que é 2, como eu tinha falado anteriormente. O delta a gente já tinha calculado. Delta valia 4. Então, a gente vai substituir. Menos 4 sobre 4 vezes 1, que é o valor do a. Então, vai ficar menos 4 por 4, que é menos 1. Então, vértice tem pontos 2 para x e menos 1 para y. Colocando esses valores numa tabela, tem uma tabelinha x e y, eu vou ter no meio, eu vou ter o ponto 2, com o resultado menos 1, as raízes, que é a raiz 3 e a raiz 1, se ela raiz, o resultado é 0, então, seria esses valores aqui, né, 3 e 1 para as raízes, e aí eu pego um ponto antes e um ponto depois. Um ponto depois do 3 seria o 4, e um ponto antes do 1 seria o 0. E aí, eu calculo. Calculo de que jeito? Pegando a minha expressão aqui anterior, que eu vou anotar aqui novamente, para não ficar, para a gente relembrar, né? Então, essa é a minha função. E vou calcular quanto que vale o x4 para x4 e quanto que vale para x0. Então, para x4 fica 16, 4 vezes 4 é 16, mais 3. 16 menos 16 dá 0, e aqui sobra 3. Aqui 0, sobra 3 também. Então, notem que se eu sempre pegar pontos simétricos, então, ó, um depois, um antes. Se eu pegasse 2 depois, tinha que pegar 2 antes, que daí eu consigo verificar se minhas contas estão certas, porque eles têm que ter essa simetria. Então, o resultado tem que dar o mesmo, certo? Construindo esse gráfico, gente, a gente sabe que o x vai variar de 0 a 4 e que o y vai variar de menos 1 a 3, né? Então, é bom ter essa ideia para a gente ter noção de como localizar os eixos, né? Então, a gente vai ter um valor aqui, menos 1, e vai até o 3. Aqui, eu vou ter o valor 0, 1, 2, 3 e 4. Então, quando x é 4... o gráfico da função vai lá no 3. Quando x é 0, também vai lá no 3. Lembrando lá que eu falei que a curva vai interceptar o eixo do y no valor do c, ó. O valor do c é 3, então bate certinho. No valor 1 para x e 1 para x e 3 para x seriam minhas raízes, então fica em cima do eixo do x. E o ponto 2 e menos 1, 2 para x, menos 1 para y, é o meu vértice da função. Então, conectando esses pontos, eu vou ter a equação da minha parábola. Então, a equação da minha parábola seria esse esboço, né? Então, ponto 3 para y quando x for 0 e for 4.
0 para y quando os valores são as minhas raízes 3 e 1, e menos 1 para y quando estiver no vértice com o x igual a 2, certo? E assim a gente tem o gráfico da parábola. Nos outros dois gráficos que a gente tem ainda para discutir, que seria o gráfico da função exponencial e o gráfico da função logarítmica, eles são mais curtinhas as ideias. A gente vai fazer um exemplo de cada um também. Pelo menos um exemplo. Então, a função exponencial, ela tem a seguinte carinha aqui. Ela pode aparecer como sendo f de x é igual a... O expoente, no caso, como ela é uma função exponencial, o expoente vai estar a variável, no caso, vai estar no expoente. Então, ela vai ser da forma a elevado a x. Então, quando ela tiver só dessa forma bonitinha assim, a gente chama de função elementar. Se eu tiver outras carinhas junto com a fórmula, por exemplo, um b e um c, ela muda um pouquinho a figurinha dela. Na verdade, ela continua com a mesma estrutura, o gráfico dela, só que ela acaba tendo uns deslocamentos no gráfico, ou um estreitamento. Tipo, esse B, ele tem a função de fazer com que a curva se torne mais suave ou menos suave, e esse ponto C, ele desloca a minha função exponencial, ele translada, o nome correto, né? Translada a função exponencial que estaria, que a gente vai ver com o caso inicial, né? AX, né? Então, seria esse AX deslocado para um valor C, tá? Então, a ideia dessa função exponencial, a gente tem que ter algum cuidado com ela, porque tem algumas condições que a gente vai ter que cumprir. Então, a primeira condição é que esse A, ele tem que ser positivo, ele não pode ser um número negativo, então ele tem que ser maior que 0. E esse A também tem que ser diferente de 1. Então, essas duas condições vêm da ideia de potência. Então, assim, não existe potência. Se eu pegar e colocar uma base da potência como um número negativo, ele vai ficar oscilando de sinal. Porque se eu coloco lá x igual a 0, x igual a 2, x igual a 4, que são números pares, sempre o resultado vai ser positivo, mesmo que a base seja negativa. Agora, se a base é negativa e o expoente é ímpar, ele resulta no número negativo. Então, assim, ele vai ficar oscilando. Então, acaba não caracterizando. Então, assim, eles colocam essa condição devido a isso, né? Potência tem que ter a base positiva. E uma outra ideia seria que o A tem que ser diferente de 1 também, porque se eu tiver 1 na base, 1 elevado a qualquer número continua sendo 1. Então, ela não é uma função exponencial, ela é uma função que a gente chama de função constante, certo? Então, dadas essas duas condições para o elemento A, a gente pode analisar quando que a função ela tem um determinado crescimento ou um decrescimento. Então, assim, nessa época de pandemia, essa curva é famosa, né? Porque a função exponencial, ela tem um crescimento muito rápido. E também tem um decrescimento muito rápido. Então, todos os modelos de epidemiológicos, eles acabam usando a exponencial. Aqui eu vou fazer um esboço de uma função exponencial qualquer. Então, ela sempre vai ter essa carinha aqui. Então, ela começa assim, devagarinho, e de repente ela cresce muito rapidamente. Então, ela é diferente da reta. Uma reta, se eu tiver uma reta crescente, ela vai crescer também, mas ela vai demorar mais para crescer. Então, essa aqui, com a medida que vai estar lá para cima, essa aqui ainda vai estar aqui embaixo. Então, assim, tem um desnível ali no crescimento, né? Tipo, esse aqui cresce muito mais rapidamente. E decresce também de uma forma muito mais rápida. Então, nesse sentido, a função, assim, olhando para essa estrutura da função, ela vai ser crescente sempre que tem a ver com um A, tá, gente? Então, sempre que esse A for maior que 1. Então, se a função for
tiver o a maior que 1, significa que a função ela é crescente. Se o a for menor que 1, ela vai ser uma função decrescente. Então, ela vai ser maior que 0, só que vai ser um número menor que 1. Então, por exemplo, 0,5, 1/3. Então, ela pode estar no formato tanto decimal quanto no formato de fracionário. Geralmente, a gente usa no formato de fração, tá? Essa curva também a gente vai usar muito para quando a gente for estudar limite. Então, assim, se a função tiver o a entre 0 e 1, a função decresce. Se a função tiver um a maior que 1, a função cresce, certo? Então, a gente vai usar essa ideia quando a gente for estudar o cálculo de limites também, porque a ideia de limite seria mais ou menos isso daqui. Tipo, uma das ideias de limite o x tende para algum lugar e a função tende para outro lugar, né? Então, eu tinha medida que, geralmente, a gente calcula o limite com o x tendendo para um número. Então, o x tende para o número 0, está muito próximo de 0, e aí a gente vê o comportamento da função. Nesse caso, a gente analisa o x quando ele está próximo do número, mas quando ele está crescendo indefinidamente. Então, o x está indo para menos infinito, o x está cada vez menor, ele está indo lá para o menos infinito, e a função está cada vez mais próxima aqui do eixo. Ele nunca encosta no eixo, ele jamais atravessa o eixo, ele sempre está perto, cada vez mais perto do eixo, mas sem encostar. Então, significa que o meu x tende para menos infinito, mas a minha função, ela tende para 0, o valor do y tende para 0. Então, essa é uma das ideias de limite que a gente tem. Então, assim, uma ideia só meio adiantando, né, o que a gente vai ver no futuro, né. Então, assim, características, voltando, né, para a ideia da função, por enquanto, né. Então, características da função, né, ela sempre vai passar, quando ela estiver nesse formato aqui, né, quando ela estiver no formato simples aqui, ela sempre vai passar por esse ponto. Esse ponto é o ponto 0 para x e 1 para y. Sempre, independente se ela é crescente ou decrescente, ela vai passar pelo ponto 0 e 1. Isso vem da ideia de potência também. Então, assim, como eu tenho uma potência a elevado a x, se o x for 0, qualquer número elevado a 0 resulta em 1. Então, é claro que se eu tiver o b junto e o c junto, esse valor acaba sendo alterado. Mas, assim, se eu tiver numa função com essa característica simples, que é o que a gente vai mais ver, funções desse jeito, sempre vai passar pelo ponto 0 e 1. O domínio dessa função exponencial, a gente já tinha discutido isso anteriormente. O domínio dessa função é todos os valores de x, e como o gráfico sempre fica para o lado de cima do eixo do x, significa que a imagem ela é os reais positivo. A gente fala que a imagem da função, ela é R positivo, no caso, porque são todos os valores positivos. Daí a gente acrescenta um asterisco aqui, porque a função nunca encosta no 0. Então, esse asterisco tem a função de tirar o 0 do conjunto. Então, ele não é nulo e nem negativo. São os números positivos diferentes de 0, tá? E, a princípio, com relação às funções exponenciais, é isso. Então, assim, a gente vai ver de característica, né? Agora eu posso fazer um exemplo para vocês verem como que cria o gráfico. Antes de fazer o gráfico, eu vou dar a ideia da função logarítmica, daí eu crio o gráfico dos dois juntos, tá? Então, a função função logarítmica, então,
a função logarítmica, ela ela é semelhante, né? Ela é semelhante em muitos aspectos à função exponencial. Então, vamos ao formato dela primeiro, né? Então, f de x, ela vai ser um logaritmo, que vai ter uma determinada base, que aqui a gente vai chamar de a, e o x vai estar junto aqui do logaritmo. Características, assim como a função exponencial, esse a, ele também não pode ser negativo, e o a também não pode ser 1. Então, ela tem essa característica. Outra característica que a gente vai ter é que o x, ele tem que ser positivo, ele tem que ser maior que zero. Isso vem da própria definição de logaritmo, tá, gente? Quando a gente definiu lá na primeira etapa os logaritmos, logaritmo não existe logaritmo de número negativo. Então, dentro do logaritmo sempre vai ter que vir um número maior que zero. Então, se eu tiver uma estrutura da função como essa, que é uma função simples, né? Tipo, não tem nenhum número multiplicando, e nem mais um elemento sendo somado, né? Sendo adicionado na conta. Se eu tiver ela da forma elementar, o que acontece? O domínio da minha função vai ser sempre o x maior que zero. Então, o domínio da função f vai ser o r mais, com exceção do zero. Então, ele já restringe o domínio. Não está para todo o eixo x, não. Ele está apenas para os valores positivos do eixo x. Então, a gente vai ver isso na hora que a gente for construir o gráfico também, como que permanece essa curva. Então, assim, só ilustrando, né, como seria o gráfico de uma função logarítmica, ela tem... Vou fazer 2 também para a gente ver como que é a ideia da função crescente, como que é a ideia da função decrescente. Ela sempre vai passar pelo ponto 1 e 0. E ela vai ter esse carinha aqui, a curva dela. Então, a função crescente. Deixa eu prolongar o eixo aqui. Então, a mesma ideia da função exponencial, ela vai ficar perto aqui do eixo, mas jamais vai encostar. Então, esse aqui é a função log de x numa base A. A função decrescente, ela já sai aqui de cima e vem descendo. Então, ela fica mais ou menos assim. E ela cresce infinitamente, né? Então, eu tenho essa situação. Função log também, f de x é igual ao logaritmo de x à base A. Esse ponto 1 e 0 vem da própria definição de logaritmo. Quando eu vou resolver um logaritmo, eu vou chamar essa função f de y. Quando eu resolvo um logaritmo, como a gente viu na etapa anterior das APNPs, o que a gente faz? A gente pega essa base aqui e joga para o outro lado, e esse y vira um expoente. Então, fica a y igual a x. Então, eu transformo ela numa potência para vias de cálculo, né? Então, a gente transforma ela numa potência. Então, pelo mesmo fato anterior, esse a tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1, porque ele é a base de uma potência. Segunda coisa, se o y vale zero, então, ó, se o y aqui, ó, vale zero, a elevado a zero retorna nosso número 1. Então, por isso que a função logarítmica sempre vai passar por esse ponto. E a função, ela tem esse crescimento, esse decrescimento, também com relação a A. Então, aqui, nesse caso que a função ela é crescente, significa, as mesmas condições lá da função exponencial, significa que o A é maior que 1. Agora, se o A ele for menor que 1, maior que 0, a função ela é decrescente. Então, cresce. E aqui, decresce.
E a ideia do domínio lá ser restrito ao conjunto dos reais positivos, a gente percebe que, ó, do lado negativo do x não tem gráfico. O gráfico sempre vai estar do lado de cada sempre vai estar do lado do lado positivo do x. É claro que se eu tiver a minha função nesse formato, digamos que eu coloque um b no meio dessa função, digamos que a minha função eu escrevo ela da seguinte forma, né? B vezes o log de x na base A. Então, esse b pode alterar as coisas. Então, se esse b for um número negativo, ele vai fazer com que o gráfico fique para o lado de cá. Ele vira, na verdade, o gráfico para o lado de cá. Então, assim, depende muito. Então, a gente está vendo o caso da função, assim, sem nenhuma multiplicação, nenhuma adição junto a ela, tá? Então, exemplos, né, do gráfico da função exponencial e o gráfico da função logarítmica. Então, vale dizer, gente, que a função, tanto exponencial como logarítmica, uma é inversa da outra. Então, assim, o conceito de inversa, a gente pode dar uma olhada por meio do exemplo dessa função. Então, vamos pegar um caso da função exponencial, f de x, igual a 2x, e vamos pegar a função logarítmica na base 2. Então, a base tem que ser a mesma para ser inversa, certo? De f de x. Então, eu tenho função exponencial, função logarítmica. Para a função exponencial, o que a gente vai fazer? Uma tabelinha. Para a função logarítmica, a gente vai fazer outra tabelinha. Como a gente viu anteriormente, a exponencial, ela atravessa tanto a parte positiva quanto negativa do x. Então, eu vou pegar valores negativos, o zero, valores positivos. Com esses 5 pontos, a gente já consegue ter uma ideia do gráfico, certo? Então, vamos fazer a continha aqui. 2 elevado a menos 2. Quando a minha potência está com um expoente negativo, eu posso escrever ele no formato de uma fração, onde eu altero o sinal do número. Então, vai ficar 1/4. 2 elevado a menos 1. Vai ficar 1 sobre 2. Então, 1/2. 2 elevado a 0 vai dar 1. 2 elevado a 1 vai dar 2. E 2 elevado a 2 vai dar 4. Certo? Então, esses são os pontos para minha função exponencial. Eu vou fazer o gráfico aqui da função exponencial. E aí, a gente já prossegue com o gráfico da função log. Então, quando x vale menos 2, a função vale 1/4. Então, eu reparto aqui na metade, metade da metade, 1/4. Então, seria mais ou menos esse ponto. Quando x vale menos 1, a função vale meio. Quando a função x vale 0, ponto 0 e 1. Quando é 1, vai para 2. Quando é 2, sobe lá para o 4. Se eu continuasse 2 ao cubo, daria 8 e vai cada vez duplicando, né? Então, essa função, ela tem essa carinha aqui, ó. Certo? A ideia de resolver a função agora, a função logarítmica, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever ela no formato de uma potência. Então, vai ficar 2, esse 2 aqui, eu vou levar ao f de x, que a gente chama de y, e isso vai ser igual a x. Então, assim, o que é mais fácil? A gente costuma escolher o valor de x, mas, nesse caso, a gente vai escolher ver os valores de y para a gente determinar quem é o x.
eu poderia... como a gente usou potências de mesma base, vocês vão notar uma característica. Então, se eu escolher aqui para y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, o que vai acontecer? A gente vai chegar nos mesmos valores de x que a gente tinha visto para a função exponencial. Então, aqui vai ficar 2 elevado a menos 2, então o x vale 1/4. 2 elevado a menos 1 significa que o x vale meio. 2 elevado a 0 significa que o x vale 1. 2 elevado a 1 significa que o x vale 2. E 2 elevado a 2 significa que o x vale 4. Então, assim, vejam que os pontos aqui encontrados são praticamente os mesmos valores, só que com posições trocadas, né? Então, isso tá a ideia de função inversa, né? Lembra que no vídeo anterior a gente fez o gráfico de uma função inversa? E o ponto, ele inverte a posição das coordenadas. Então, a ideia seria isso mesmo. Eu tenho aqui, ó, menos 2, tinha um y², agora tem um y² e tem um menos 2. Aí, assim, digamos, professora, que tem um problema e eu não estou escolhendo y, eu estou escolhendo x. Como que eu faço a conta para descobrir quem é o y? Então, digamos lá que o teu x seria 1/8. Se o x é 1/8, como que eu faço a conta? Eu sei que 2y vai valer 1/8. Eu escrevo isso daqui como se fosse um expoente negativo, 8 elevado a menos 1. Transformo para resolver potências desse formato, eu tenho que transformar numa mesma base. Transformo o 8 numa base 2. Então, como que eu faço para transformar o 8 na base 2? Eu vou fatorar o 8. 2 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, significa que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, eu escrevo o 8 como se fosse 2 ao cubo elevado a menos 1. Propriedade de potência. Potência de potência, eu repito a base, multiplico os expoentes. Tem uma igualdade de potência, eu posso simplificar a base e comparar os expoentes. Então, olha, se eu tivesse uma situação que eu tenho o x e preciso determinar o y, eu saberia que o y é menos 3, certo? Então, beleza, a gente vai colocar esses pontos no gráfico, eu vou colocar aqui em verde para ficar diferente. Então, olha, o x agora vale 1/4. E o resultado para ele vale 2 negativo. Quando x vale meio, ele vale menos 1 para o y. Função logarítmica sempre passa pelo ponto 1 para x, 0 para y. Quanto ponto vale o x vale 2, a altura vai ser 1. E quando o x vale 4, a altura vai ser 2. E aí, eu tenho a função logarítmica. E a gente percebe que, se eu traçar aqui o eixo de simetria, a gente percebe que elas estão refletidas com relação a esse eixo. Então, a gente fala que uma é inversa da outra. A vermelhinha é a função 2 na x e a verdinha é a função log de x na base 2. E é isso, gente. Então, assim, para calcular a função exponencial e a função logarítmica, a gente usa a ideia das tabelas. Essas funções não... no caso, a função logarítmica tem a raiz, que é a raiz 1 e 0. E a função exponencial não tem raiz porque ela não intercepta o eixo do x. É claro que se eu tiver valores associados à função,
que seria aquele termo B e aquele termo C, ele altera a ideia do gráfico, então pode ser que apareça alguma raiz ou algum outro ponto de interesse. Então, a princípio, por hoje é isso, gente. E eu espero que o vídeo ajude vocês na realização das atividades. E aí, qualquer dúvida, vocês podem postar na plataforma mesmo. E a gente vai marcar um horário de atendimento que seja bom para ambos. Na semana que vem, eu vou tentar dar aula síncrona. E aí, a gente consegue discutir um pouco melhor essas características. Beleza? Obrigada a todos e bons estudos!